Salve, salve, tamo de volta aí, cara. Parte, não sei, pra falar a verdade. Vai ter vários cortes aí, eu não sei, mas vamos lá. Deixa o like, não se esqueça de deixar o like no vídeo. E agora a gente vai partir pra próxima parte aqui que eu descobri como que tirava aqui do Figma a UI. Eu só não sei como que volta. Perfeito, cara. Isso aqui é Command I, Ctrl Shift. Pô, não sei. Não sei como que volta, depois eu descubro isso. Mas vamos lá. Vou voltar eu aqui pro top right. Estamos aqui. Gente, a ideia é o seguinte, então. Agora que a gente já tá aqui, ó, já colocou o íconezinho do Spotify, já colocou aqui a sombra, tá uma belezinha, ó. Branco aqui, verde aqui no fundo. A gente vai trabalhar nesses botões aqui, ó, de pesquisar artistas. E olha só, vamos pegar o primeiro conceito da ideia de componentizar umas paradas em Angular. Em Angular ou React ou Vue.js, mesmo rolê pra tudo, tá? Ok. Olha só. Repara que todos os botões têm o mesmo comportamento? Ele tem um ícone e uma palavra escrita. Ícone, palavra escrita. Ícone, palavra escrita, ícone, palavra escrita. Então ele é sempre o mesmo comportamento. Ele atua do mesmo jeito, mano. Por ele atuar do mesmo jeito, eu não vou partir para a ideia de criar cada um. Essa é a ideia de trabalhar com componentização. Eu vou transformar isso aqui num componente. E aí, no caso, o ícone vai ser uma variável. Modo de dizer, variável, enfim, não interessa o jeito que a gente vai passar. E o pesquisar também vai ser uma variável. Lembrando que o componente, quando está selecionado, ele fica com esse background verde aqui, que na verdade é a nossa cor primária do código, demorou? E quando ele não está selecionado, o background dele é transparente. Então a gente vai fazer isso agora. Bora lá para o código, vamos nos manter aqui. E para fazer isso, Visual Studio aberto. E let's go, cara, let's go. Deixa eu só me situar aqui de novo, que é muita coisa. Ok. Então, para fazer isso, a gente aqui dentro do painel esquerdo, né, que no caso ele vai entrar aqui embaixo, porque aqui eu já estou na onde chamamos de menus. É isso mesmo. A gente vai ter uma classe aqui que vai se chamar ponto menu container ponto flex ponto opções. Demorou? Essa classe aqui ela vai conter todos os menuzinhos aqui, ó, que seriam esses primeiros menus aqui de cima aqui, ó. Pesquisar, artistas e a home. Você coloca o que você quiser. Isso aqui é só um exemplo aqui, demorou? Então vamos lá. A gente vai criar um componente que vai se chamar botão menu. Então, botão menu. Pure the full component, more options. Vamos lá. Eu não quero que ele importe, eu não quero teste. Fechou? Manda ver. Skip import true, skip tests true, confirma. E agora a gente tem um novo componente criado. Aqui, ó. Aqui está a criança. Botão esquerdo. Lembrando que para usar o componente ele tem que estar presente em algum módulo. E esse módulo vai ser o player. Esse componente vai ser usado dentro do player. E todo componente ele é usado, ele tem que ser declarado dentro do declarations aqui do ngModule. Então, botão menu component. E agora é só chamar esse cara dentro de algum lugar. Então, painel esquerdo, menu container, app, botão menu. Salvei. Olha só que interessante. A gente já perdeu o login e agora ele voltou. Sinal que está funcionando, né? Aceito. E botão menu works. Tá. A ideia de componente é isso aqui, ó. Coloquei vários. E ele colocou um dentro do outro. Porque a gente ainda não está formatado esse menu container aqui, demorou? Mas é isso. É a gente escrever uma vez só. Por exemplo, eu vou entrar aqui dentro do botão menu. Vou entrar dentro do HTML dele. E vou escrever... Chris. E aqui ele vai mudar tudo para Chris. Porque são vários componentes. Várias cópias do mesmo código. Várias instâncias. A gente vai dizer que são várias instâncias... Porque elas têm a mesma base, mas elas compartilham informações só entre elas. Assim. Um bagulho da hora, mano. Demorou? Então aqui no app botão menu, eu vou fechar aqui, vou trabalhar com um botão menu só. Primeira coisa, vamos entender esse menu container aqui, para entender como que ele vai ficar desenhado aqui dentro. Tá? Então, o menu container, ele tá dentro de menus, né? Olha lá, ele está dentro de menus e aí ele é um menu container. Então, como ele está dentro de menus, eu venho aqui dentro de menus e dentro desse cara que eu declaro o menu container, né?
ponto menu container. Eu quero que o width desse menu container seja de 100%, ou seja, 100% do tamanho do pai, do tamanho de menus, né? E 100% no caso do tamanho do host. Então ele vai subindo aqui. Então ele vai ser no final das contas 300 pixels, praticamente, né? Show! Width de 100%. E agora eu vou salvar esse aqui, não mudou nada. Eu vou mexer dentro desse botão menu aqui, eu acho que vai ser mais interessante. O que é esse botão menu no final das contas? Deixa eu abrir aqui na tela do lado, mais fácil. Acima de tudo ele é um botão, né? Ele é alguma coisa clicável, então ele é um botão. E é muito interessante a gente sempre colocar type button aqui, ó. Isso aqui é interessante para o HTML, porque dependendo do tipo do botão, ele reage de forma diferente dentro do HTML. Por exemplo, um type submit ele é diferente de um type button, é uma função diferente. Então a gente vai trabalhar do que é certo aqui. E aqui dentro, cara, a gente vai colocar um spam, e dentro desse spam, eu quero que o seguinte, eu quero mandar qual que é a descrição desse botão. Então, por exemplo, se eu escrever Christian aqui, ele vai mostrar Christian aqui, um botão Christian para todo mundo. E se eu vim aqui agora no painel esquerdo, vai ficar até mais fácil de mostrar agora. Ó. 3 botões, ele colocou 3 botões do lado do outro, beleza? Só que eu quero passar o que vai estar escrito dentro do botão a partir de quem está chamando ele, que é o meu painel esquerdo. Então, saca só, que simples. Aqui dentro do botão menu component, olha só onde eu estou. Em vez de usar Christian aqui, eu vou criar uma variável aqui, que vai se chamar descrição, por exemplo. E é uma variável string. Então, quando eu coloco assim, o rolê já entende que é isso. E agora aqui, como que eu faço ele entender que no HTML, ao invés de ser Christian, eu quero que seja descrição? Eu coloco entre duas chaves. É o que a gente chama de double mustache, né? O bigode duplo. Esse é o jeito que o Angular faz para fazer o bind. Descrição, e agora ele ficou tudo vazio, porque a descrição está vazia. Tá, então olha só. Descrição, Chris, eu vou salvar. E agora todos, você pode entender que o HTML está buscando aqui do TypeScript, beleza? Tá. Só que eu não quero que ele seja setado aqui dentro. Eu quero que quem chame o botão menu component, que no caso é o meu painel esquerdo, seja o responsável por enviar o que eu quero. Então a gente vai vir aqui, gente, ó. Opa, não é o painel menu esquerdo, é aqui. Beleza? Então dentro do botão menu, em cima do carinha aqui, ó, você vai vir aqui e vai pôr um input. Beleza? Desse jeito aqui, @input, abre e fecha parênteses. E perfeito, salvei. Agora ele assumiu que Chris é um valor default, entendeu? Mas na onde eu estou chamando ele, que seria o meu painel esquerdo, eu posso vir aqui, por exemplo, dentro desse cara aqui, ó, e colocar entre chave e colocar o nome da variável lá de dentro, Chris. Descrição. Então aqui, ó, eu vou escrever William. Vou escrever YouTube aqui, ó. E vou salvar. O primeiro agora ficou YouTube. Ou seja, esse cara que está chamando o app botão menu, ele está enviando a informação para o botão menu component, que essa informação ela é capturada pelo HTML usando esse bind aqui. Beleza? Então agora eu vou deixar isso aqui de forma vazia assim, ó. E agora aqui estamos. Descrição. Eu vou ter então 3 menus, que seria o menu Home, né? Então vamos lá para o nosso botão esquerdo. O primeiro de cima é o Home. Deixa eu garantir o nome do negócio. Home, pesquisar e artistas. Então eu tenho Home. Agora aqui eu vou ter descrição, pesquisar e descrição, artistas. Lembrando que você pode pôr o que você quiser aí, achar melhor. Tá bom. Só que eu quero também passar o ícone de dentro desse cara aqui, ó. Eu quero mandar o ícone para dentro desse cara. Aqui eu vou aproveitar uma oportunidade que dessa tela aqui do painel esquerdo eu quero mandar o ícone, tá? Aqui eu vou aproveitar uma oportunidade para me ensinar vocês como que mandam as coisas daqui, ó. Eu quero passar as coisas entre as tags, ó. Aqui eu abro a tag do app botão menu e aqui eu fecho. Então eu quero mandar alguma coisa aqui dentro, ó. Se eu só salvar aqui, ele não vai mandar para lugar nenhum. Como que eu capturo o valor que eu mandei aqui de dentro do componente? Então aqui eu tenho, esse aqui vai ser o componente home, esse aqui vai ser o componente pesquisar e esse aqui vai ser o componente
artista. Tá, como que eu pego esses dados aqui dentro do componente, né? Eis o rolê. Para mim pegar os dados aqui dentro, eu vou usar uma tag que chama ngContent. Por exemplo, se eu colocar o ngContent aqui, opa, não é component, é content. Então, se eu coloco o ngContent aqui e salvo, olha só o que aconteceu. Ele pegou o dado que eu mandei entre os itens aqui, ó. Vamos lá para o painel esquerdo, aqui. Os dados que eu mandei aqui, ó, home, e ele jogou naquele lugar lá, olha só que interessante, ó, home, pesquisar e o componente artistas, beleza? Então aqui eu coloquei a classe opções aqui, que vai ser essas opções aqui de cima. A gente vai estar definindo aqui qual que é a altura dessas opções, vai representar na tela. Mesmo esquema, a gente vai definir isso aqui através de variáveis. Então, lembrando que, deixa eu ensinar uma parada aqui, ó. Aqui eu tenho o menu container. Opções não está dentro de menu container, ela está acompanhada de menu container. Olha só, opções e menu container. Está acompanhada, ela não está dentro, igual aqui, ó. Menu, se olhar menu container, ele está dentro de menu. Por isso que o menu container ele é executado dessa forma, ponto, menu container, dentro de menu. Agora, como opções está acompanhada, a gente vai usar o e-comercial, vai para o ponto e pôr opções. Tanto que vou fazer o teste do background, para ver se a tag fez efeito. O background head. Ixi, deu nada. Provavelmente não tenho que fazer background head aqui, ó. Deixa eu dar uma margem top de 200 pixels e salvar. E aí você vê que realmente, ó, fez sentido, ó. Ele deu uma margem de 200 pixels aqui, beleza? Isso aqui é só um teste, joia? A gente vai definir aqui qual que é o tamanho que eu quero, ó. Eu defini o tamanho para esse cara, que na verdade é a logo. Agora eu vou definir o tamanho para esses 3 menus aqui. Por que eu estou definindo um tamanho fixo, gente? Daqui a pouco a gente vai entender isso. É para gerar uma barra de rolagem aqui somente dentro do menu de playlists, caso você seja necessário gerar essa barra de rolagem. Mas já que a gente vai chegar nessa parte aí, então vamos de boa. Então aqui vai ser o menu de opções, né? Eu vou criar uma outra variável que vai se chamar h-menu opções, que vai ter 150 pixels, perfeito? E aqui, ó, em vez de ser a margem aqui que a gente colocou, menu container opções, vai ser o min height, né? Que seria a altura mínima desse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ele vai ser min height h menu de opções, que seria a altura mínima. E eu quero que cada item aqui dentro, ó, dentro da classe de opções, que todos os itens tem uma margem bottom de 10 pixels. Então eu vou criar uma nova variável aqui. Isso aqui vai ser meio chato, eu vou fazer tudo entre variável. Então entre menus, porque depois eu vou ter que usar isso aqui também. Então 10 pixels, beleza? Aqui na minha margem bottom, então vamos lá. Dentro de opções, que seria aqui, eu quero que todos os itens dentro de opções tenham margem bottom. Como que eu faço? Ou eu adiciono uma classe a todo mundo e coloco mais um seletor aqui. Ou eu posso vir aqui e dar um asterisco. Quando eu coloco um asterisco dentro de uma tag, significa que tudo o que está dentro, todos os componentes dentro disso aqui, dentro da classe de opções, vai receber essas propriedades aqui. Então, entre menus eu vou salvar. E aqui a gente está aqui, beleza. Tá. Então, provavelmente, a gente vai ter que definir esse botão como 100%. E aí ele vai derrubar os outros para baixo. Demorou? Vamos fazer isso então? Então aqui no botão menu, eu vou definir esse botão menu, né? No caso, eu coloquei host aqui que seria, né, a div principal. Eu vou até deixar isso mais uma vez porque, cara, isso é um bagulho muito chato de entender. Então o host seria como se eu estivesse colocando uma div aqui, ó. Imagina que eu estou colocando uma div aqui e colocando um class aqui host, por exemplo, beleza? Eu não estou fazendo isso porque não é necessário. Então vamos lá. Eu vou fazer o display block. O que significa o display block? Dentro desse botão. Então, host, para todo mundo, display block e o width de 100%. O que seria, na verdade, uma parada meio... Como é que eu posso dizer? Meio irrelevante aqui. Por quê? A ideia do display block é que esse cara... O botão menu, ele ocupasse 100%. Por que ele não está fazendo isso?
Tá, gente, vamos lá. Eu tava analisando aqui o porquê que esses botões não estão caindo um por baixo do outro. Eu entendo, né, que se eu vim aqui no Inspector, por exemplo, e olhar aqui, ó, essa div aqui, que está segurando, no caso a div de opções, né, que ela separa essas 3 opções aqui, ela não tem um Flex Direction Column. Entendi, só que os botões são block. Enfim, no outro projeto eu não precisei fazer isso, no projeto que eu estou usando para seguir o real, não precisei fazer isso, mas aqui vamos lá. A gente vem aqui no opções e a gente vai pôr o Flex Direction como column aqui, tá bom? Isso aqui é a opção do painel esquerdo, tá? Painel esquerdo component.css e o Flex Direction Column vai colocar um item embaixo do outro aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos de novo parte a parte aqui, ó. No painel esquerdo também, aqui que a gente está passando o componente home, componente pesquisar, que está à esquerda aqui, que está preenchendo todos esses caras aqui, a gente vai ter que passar, na verdade, o ícone do negócio, dos botões. Eu não estou mandando nada home, pesquisar e artista, até parece que está certo, mas na verdade aqui ele falta o ícone dos botões. Deixa eu pegar a referência do ícone aqui, ó. Eu vou tirar esse cara, eu vou deixar assim que é mais fácil, na minha opinião, de inspecionar assim. Vamos lá, então, dentro do painel esquerdo, para gerar os ícones a gente já usou uma vez, né? Deixa eu garantir que a gente já usou, porque às vezes eu posso estar me confundindo nas aulas. Deixa eu ver aqui, a gente já importou para o projeto Angular, Spotify, TSLib, não. Então, pelo jeito, a gente não chegou a usar ainda, não. A gente vai ter que declarar o pacote do Fonte Awesome, beleza? Esse é o pacote de ícones que a gente vai estar utilizando. Simples pra caraca. Por exemplo, se eu venho aqui, por exemplo, esse 500 pixels aqui, a gente tem o FAB aqui e o FA 500 pixels, mas é bem facinho de usar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo com alguma coisa. Por exemplo, esse address book aqui, a gente tem FA address book, isso aqui vai virar uma variável no TypeScript para conseguir usar. Então vamos lá, como que a gente usa isso aqui? Você pode pesquisar, né, o fonte awesome Angular e entender o que você precisa. Ó, o primeiro item aqui, Angular fonte awesome. E aí vai ter toda a documentação de como que você usa esse cara. API Docs. Eu iria pelo GitHub Project aqui, acho que é mais fácil, né? E aqui ele tem todas as compatibilidades, o que você vai ter que olhar e tal. Como que você usa ele, esse tipo de coisa. Tá. Primeira coisa, gente, eu acho que é mais fácil já seguir a ideia aqui, porque eu já li isso aqui, já entendi. Então, a gente vai precisar dos pacotes Angular Fonte Awesome SVG Core e Free Solid SVG Icons. Então, eu vou copiar aqui, vamos aqui no nosso projeto e vamos ir item a item aqui, beleza? Deixa eu cancelar isso aqui, vou limpar o console para a gente poder acompanhar tudo junto. Então, npm i e a gente vai instalar o primeiro, vai ser o Forte Awesome /Angular Fonte Awesome, beleza? Aqui é forte com RT mesmo, é assim que é o processo normal. E vamos lá, eu dou um Enter, ele vai instalar o primeiro pacote de fontes no projeto. Na verdade, pacote de ícones, né? Buscando, beleza, instalado. E agora a gente vai instalar o segundo pacote, que tudo faz parte de um pacote só, tá? Eu falo segundo pacote, mas precisa dos 3 para funcionar. Então aqui a gente vai dar um npm i, e aqui a gente vai ter o Forte Awesome Fonte Awesome SVG Core, beleza? Carregando aqui, já foi instalado também. E agora outro Forte Awesome, que seria Free Solid SVG Icons. Então npm i, e vou dar o colar aqui de novo, npm i Forte Awesome Free Solid SVG Icons. Beleza? Safe do safe, tranquilo. Então agora eu vou dar o npm start de novo aqui para voltar o projeto a rodar. Para usar esses pacotes, né, como a gente pode ver aqui, ó, ele instalou todos. Essa é a versão, então caso você esteja vendo esse vídeo em alguma outra época, em 2023, 2024, e eles tenham lançado alguma outra versão disso aqui, é interessante que você use essa mesma versão, porque aí eu estou garantindo no vídeo que funciona. A gente vai resolver os paus junto aqui, o que der, mas é interessante seguir essa versão aqui, demorou? Vamos lá. Dentro do Player Module, que vai ser aonde a gente vai chamar... olha aqui, tem item não utilizado aqui, cara.
remover aqui. Então, dentro do Player Module, que é onde a gente vai utilizar, a gente vai importar o módulo que chama fonte Awesome Module, beleza? E como que a gente usa? É muito simples, cara. A gente vai lá na onde a gente quer usar, no caso do painel esquerdo, e eu quero mandar um ícone aqui dentro. Aqui, ó. Então, você vai mandar o FA Icon. Esse é uma parada que veio junto com o fonte Awesome, beleza? E aqui dentro do FA Icon, você vai mandar um ícone, que está dizendo aqui, ó, Icon. E aí você vai passar qual que é o valor do ícone aqui. Tá, e como que funciona para mim poder importar o ícone? Não é com classe, igual a gente é acostumado a fazer. No Angular é um pouquinho diferente a implementação. Você vai vir aqui e vai importar o ícone aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar que o ícone da home, então eu vou colocar ícones aqui. Então, home ícone é igual a FA home. Tudo isso aqui, ó, ele está importando do Forte Awesome, Free Solid, tudo que a gente já acabou de instalar. Então, essa variável seta nesse cara, que é o home ícone. E aqui a gente vai passar o home ícone. Não é em aspas simples. Você pode ver que o rolê aqui ele está até branco, porque não é uma string. Isso aqui está sendo passado de forma normal. Salvei e agora a gente vai checar aqui. E olha aqui o íconezinho da casinha aqui. Perfeito, tá? Agora eu vou pegar os outros ícones que seria o de pesquisar e o de artista, para a gente não se perder aí. E a gente vai preenchendo tudo. Então, pesquisar ícone é igual a FA search, beleza? Artista ícone é igual a FA guitar. E também os ícones da playlist, que daqui a pouco a gente vai estar utilizando. Playlist é igual a FA music. Perfeito? Beleza? Então agora aqui a gente volta no botão e faz o mesmo rolê, ó. É um FA ícone para cada um. Estou passando o FA ícone aqui. O ícone aqui vai ser o de pesquisar ícone e aqui vai ser o artista ícone. Salvo. E agora a gente tem esses itenzinhos aqui. Tá, mas o botão tá feiaço ainda. Coisa mais horrorosa. A gente precisa deixar ele bonitinho. Aqui a gente vai começar a atuar dentro do botão. Beleza? Então o botão menu.component. Esse aqui é o que a gente já estava mexendo. A gente vai lá para o CSS dele e fazer um milagre aqui agora. Beleza? Então o botão aqui vai ser um width. Eu vou colocar esse carinha aqui do lado, tá? Pra gente ir acompanhando, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, o botão para parar de ser feio, a gente tira a borda dele do HTML. Então, tirou a borda. Vamos adicionar um padding para ele poder respirar um pouco. Então, 10 pixels, 0 pixel, 10 pixel, 20 pixel. O que significa isso aqui? Quando eu coloco quatro valores para padding, basicamente o primeiro valor é para cima, para direita, para baixo, para esquerda. Esses são os valores do padding aqui. Vou salvar aqui e já vai dar uma respirada aqui no nosso botãozinho de padding, beleza? Border radius 5 pixel. Opa. Vai ser igual a 5 pixel, que vai dar uma boleada aqui nos cantos aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais flat, um botãozinho um pouquinho mais bonitinho. Eu vou setar também o text align como left, porque quando eu faço isso, os botões são alinhados todos à esquerda, perfeito. Aumentar um pouco o tamanho da fonte, né, gente? 600. Aqui ele ficou uma fontezinha um pouquinho maior. E um font size de 0.8 rem, salvei aqui, ele diminuiu um pouquinho. Nota que ainda está grudado o negócio ali, então a gente vai desgrudar. Como que eu vou desgrudar? Lembrando que quando eu olho aqui, ó, eu tenho o ngContent, que é o ícone que é passado de fora, e eu tenho o spam, que é a descrição, home, pesquisar e artista. Então a gente vai mexer direto no spam. Olha que interessante, eu venho aqui no button e declaro o meu spam então. Eu vou colocar o display dele como um inline block para ele ficar retinho, não tiver erro. E o vert, quando eu seto isso aqui, ó, nota que ele vai subir lá em cima, ele vai errar. Não, até que ele não teve a causa que eu queria, não. Mas eu vou setar aqui, ó, vertical align middle, para ele se ficar bem no meio certinho. Width de 150 pixels, para ele aumentar um pouquinho, ficou legal. Agora vem a parte, ó, white space, eu vou setar como no wrap. Por que eu estou setando como no wrap? Deixa eu dar uma explicada aqui, ó, isso aqui é interessante. Eu tenho a descrição e, por exemplo, vamos supor que eu tenho muita coisa escrita aqui. Alguém passa uma descrição muito grande pro botão. Olha só como que ele ficou. Beleza? Então a ideia aqui
é que na hora que alguém fazer isso, se eu tiro o no-wrap, olha só, ele vai cair. Eu não quero que caia, eu quero que ele fique uma linha só. Então, no-wrap, e eu vou pôr um margin left de 15 pixels. Isso aqui vai dar uma respirada no botão, ele vai separar um pouquinho do ícone, vai ficar bem legal. Overflow hidden, porque o que passou, passou aqui, ó, eu não quero saber. Tá, mas vai ficar feio se a gente deixar assim. E aí que entra o HTML, que a gente pode colocar uma opção que chama Text Overflow e eu vou usar elipses. A elipses vai colocar os 3 pontinhos ali e vai dar um efeito mais agradável para o usuário. Mas enfim, aqui não tem que ter um nome desse tamanho, isso aqui foi só para exemplificar quando alguma orelha passar um nome gigantesco assim para um botão. No caso, a gente tem que lembrar também que esse botão, gente, ele vai ser usado como playlist embaixo, porque a composição é a mesma. Ícone, nome do botão e o background, enfim. Mesma coisa para a playlist. Então, quando a playlist for muito gigante, ele já vai ter esse comportamento de colocar as reticências ali. Bacana, né? Então, agora, eu preciso também setar uma parada aqui, ó. Que seria o quê? O comportamento do botão. As cores não tá legal, o comportamento não tá legal. Então, aqui, ó, vamos importar uma variável. Estou dentro de botão menu, viu, gente? Se perder aqui, mas eu estou só mexendo dentro do botão. Eu vou importar uma variável, lá da onde? Variáveis. Isso aqui é uma na roda. Ó. E eu quero que o meu botãozinho, cara, o span, ele fique da seguinte cor. Ó. O meu botão, eu quero que a cor dele fique como a cor primária. Essa é a cor primária do botão. Perfeito, ficou tudo. Tá, mas eu estou aplicando só no botão e isso não é legal. Eu tenho que aplicar em tudo para ele poder mudar o ícone também. Beleza. Perfeito. Então eu estava aplicando somente no span e agora eu estou aplicando no button inteiro, ó, porque eu estou dentro de button aqui ainda. Ó. O button fecha aqui. Então o span e o background color eu vou querer uma cor transparente. Ou você pode colocar também que seria outra cor. Tá. Isso aqui teve um comportamento já bem bacana, né, gente? Deixa eu citar aqui também que o meu botão, eu quero que o cursor dele seja pointer, porque aí quando eu passar o mouse em cima, ele vai ficar com essa mãozinha assim, ó. Legal? A mãozinha do Mickey da Apple. Só que tem um comportamento no botão que a gente precisa ver ainda. Qual que é o comportamento? O botão ele fica verde quando ele está selecionado, quando ele está ativo. Então vamos focar atrás disso. Você vê que eu estou clicando aqui e não está mudando nada. Tá. Eu quero definir um botão verde. Então eu vou vir aqui e vou passar uma classe aqui que chama selecionado, por exemplo. E agora, olha só, eu passei uma classe selecionado dentro do botão. Então essa classe está sendo aplicada para todos aqui. Beleza? Lembrando que essa classe ela vai ter que ser trabalhada de uma forma um pouquinho diferente. Então, quando a classe selecionado existir, o background color do meu botão ele vai ser a minha cor primária, não é isso? Ele vai ser a minha cor primária e o color do botão, se ele vê um negócio estranho isso, é porque eu não fechei aqui em cima. E o color do botão, ele vai ser eu vou passar como branco aqui, mas na verdade é a cor do fundo. Tá. Então, deixa eu salvar aqui, provavelmente eu não salvei. Classe selecionado no botão. Aqui ele está entendendo errado. Por quê? Porque o selecionado está dentro do botão, por isso que ele está entendendo errado. E se a gente olhar na estrutura, o selecionado é uma classe do botão, ele não está dentro. Se ele estivesse dentro, ele estaria dentro de spam, por exemplo. Então, como que eu faço para ativar o seletor? Eu coloco um e-comercial, porque se ele está junto, é e-comercial. Se ele está dentro, aí você não precisa usar o e-comercial. Então, usei o e-comercial e salvei. E agora está assim, ó. Todo botão selecionado ele fica dessa cor. Tá, Christian? Mas é um botão que está selecionado, não é todos ao mesmo tempo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando está selecionado é esse aqui, e quando não está selecionado, ele vai usar esse aqui. Vamos fazer isso aqui ficar um pouquinho melhor, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou passar o seguinte. Eu vou ter uma variável dentro do meu botão menu component, aqui que vai definir se está selecionado ou não. Por quê? Porque eu quero passar de fora, lá do meu painel esquerdo,
aqui do meu painel esquerdo, eu quero passar se o meu botão está selecionado ou não, beleza? Então, olha só, como é que a gente fez dentro da descrição? A gente vai usar a mesma coisa. Ó. O selecionado aqui é igual a true. Por que eu estou fazendo isso? Ele está até dando erro aqui. Ó. Esse selecionado está dando erro porque ele não existe essa variável dentro do botão menu. Vamos criar? Eu vou vir aqui dentro e vou fazer igual eu fiz a descrição aqui. Ó. Arroba input selecionado é igual a falso. O rolê padrão dele é falso, beleza? Agora ele parou de dar erro lá. Porque aqui dentro do meu painel esquerdo, ele aceitou eu mandar o selecionado igual a true para dentro desse botão. Quando eu não mando, o selecionado é igual a falso, beleza? Olha só o comportamento. Então, quando o selecionado for igual a true, eu quero que ele aplique a classe selecionado. Quando for igual a falso, eu não quero que ele aplique. Isso é uma condição muito fácil de fazer em Angular, gente. Isso aqui é muito legal. Então, olha só. Aqui eu estou dentro do botão. Eu vou aqui dentro do negócio, dentro do HTML, e vou fazer o seguinte. Aqui eu estou aplicando classe para todo mundo, mas eu quero que a classe selecionada ela só seja verdadeira quando o selecionado for igual a true. Quando a variável selecionada do meu TypeScript for igual a true, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, eu vou vir aqui e vou montar essa parada de outra forma. Eu vou montar assim, ó. Class.selecionado, ou seja, a classe selecionada só vai ser verdadeira quando a condição aqui da frente for atendida. Então, quando o selecionado for igual a true, por exemplo. Esse selecionado aqui é o selecionado do TypeScript. Desse botãozinho aqui, ó. Olha lá, esse selecionado aqui que ele é falso por padrão, mas que pode ser enviado true. Agora, quando eu olho aqui dentro, ó, selecionado é igual a true, então ele vai colocar o selecionado aqui. Olha só que interessante. A classe só é verdadeira para home. Por quê? Porque se eu venho aqui no meu painel esquerdo component, eu só mandei o selecionado igual a true para home, beleza? Aqui dentro de home, ó. Esse aqui é o botãozinho home inteiro. Então, esse selecionado, ele mandou alguma coisa para essa variável selecionado dentro do botão menu.component. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor, beleza? E esse selecionado, ele foi capturado pelo botão menu HTML. Que é esse cara aqui, ó. Class.selecionado é igual a selecionado. Esse selecionado aqui é a classe. Então, eu aplico a classe selecionado caso a variável selecionada seja igual a true. Lembrando que selecionado já é uma variável booleana, então eu não preciso fazer isso aqui, né? Se ela já retorna true ou não. Olha que interessante. Já temos um joguinho mais interessante aqui agora. Ó. Porque se eu entro aqui agora no meu painel esquerdo component e eu vou separar os botões aqui para dar uma respirada aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e vou deixar assim, eu acho que vai ficar mais organizado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e vamos supor que eu passe o selecionado aqui também como true. É lógico que ele vai ficar os dois azul e a ideia não é isso. A ideia é que fique verde somente o item que está selecionado. E como a gente vai brincar disso agora? É muito fácil. A gente só precisa ter uma variável de controle aqui dentro do painel esquerdo, tá bom? Que vai ser... eu vou criar uma variável aqui que vai se chamar... Qual que é o menu que está selecionado? Vou colocar ele como vazio. Beleza. Na verdade, eu vou inicializar ele com o valor de home, tá joia? E o que eu quero fazer? Eu quero que, ao clicar no meu botão... aqui do HTML, estou em painel esquerdo.component. Ao clicar no meu botão, eu quero que ele emita um evento. Novamente, eu não posso simplesmente adicionar o clique aqui, ó, porque isso aqui, ó, ele é um componente que eu criei. Eu, desenvolvedor, fui lá e criei. Não é um componente padrão, não é um button. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso implementar o botão do clique, o evento clique, dentro do app botão menu. Entendeu? Para que o app botão menu dispare o clique quando alguém clicar em cima do botão. Entendeu? Então, pensando dessa forma, a gente fecha isso aqui, que não vai ser útil. Vou entrar no app botão menu e eu vou declarar aqui um output, tá bom? Que vai se chamar click. O que é esse cara aqui? Você vai pôr um new event emitter. Quando você declara o new event emitter, ele tem o string e o Angular Core. Tem que tomar muito cuidado nisso aqui, porque tem muita gente que usa o string e fica um tempão errado
não sabe como usar isso aqui e você tem que importar do Angular Core. Para fazer o efeito que a gente quer, ele tem que vir do Angular Core. Então eu vou dar o Angular Core. E aqui, ó, dentro de menor maior, você vai passar qual que é o tipo. Eu não quero emitir nada, mas se você quisesse emitir, por exemplo, eu quero que no $event do evento venha o valor booleano ou o que quer que seja, tudo bem, você pode fazer dessa forma também. E agora, para fazer, eu vou criar um método aqui que vai se chamar onClick. E esse método, ele vai fazer o click.emit e ele não vai passar nada aqui dentro, beleza? Tá, o que eu estou fazendo aqui então? Eu vou vir aqui no HTML antes, lógico, e o button, ele tem a propriedade de clique por padrão no HTML. Então eu vou passar aqui, ó, o click, ele vai se chamar o método onClick meu, beleza? Então, quando eu clico no botão, aqui ó, na instância do botão, ele vai chamar o método onClick, que está dentro do meu botão menu.component.ts. Esse método, ele vai pegar o clique aqui que a gente declarou, que é um event emitter, e vai emitir um valor vazio, ou seja, ele vai emitir um clique, perfeito? Então, agora lá no meu painel esquerdo, eu capturo esse clique que é emitido. Então, aqui no meu painel esquerdo do HTML, eu venho aqui ó, e posso gerar o clique agora que não vai ter nenhum erro, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero que o botão clique, eu vou criar um método. Aqui dentro do meu painel esquerdo, eu vou criar um método que vai se chamar botão clique. E esse botão clique, ele pode aqui, ele vai receber uma variável que seria qual que foi o botão que foi clicado, beleza? Uma variável do tipo string para fazer uma parada muito fácil. Então, o menu selecionado, ele vai receber qual que é o botão que foi clicado, perfeito? E agora, qual que é a lógica que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o seguinte, o selecionado ele vai ser true quando o menu selecionado for a descrição do item, por exemplo. Isso funcionaria. Então, vamos lá. Então, eu quero que o selecionado seja true quando o menu selecionado for igual a home, por exemplo, beleza? Então aqui ó, eu estou colocando uma lógica dentro do HTML. E aqui é a mesma coisa. Ó. Eu quero que o menu selecionado, ele seja... Quer dizer, eu quero que a classe selecionado seja verdadeira, ou seja, eu quero que ele passe essa classe selecionada, esse flag selecionado para dentro do botão, quando o menu selecionado for igual a pesquisar. E aqui a mesma coisa. Ó. Deixa eu dar o Enter aqui. Tá. Só que o que acontece? Eu fazendo só isso aqui ainda não é o suficiente. Por quê? Porque eu tenho que programar um botão para que quando ele clicar, ele alterar essa variável menu selecionado, que é essa variável daqui, para o valor do item que eu cliquei. Então agora ele está deixando o home ali, porque teoricamente já abre como home. Eu estou setando o home como valor padrão. Então ele verifica e faz esse teste. O menu selecionado é igual a home? Sim, então ele manda o selecionado para a primeira instância do botão. Aqui é falso porque não é igual e aqui é falso porque não é igual. Então quando eu clicar, vamos colocar o clique aqui. Eu quero que botão clique, eu vou passar a string home para dentro, beleza? Mesma coisa aqui, então, quando eu clicar, eu quero que o botão clique pesquisar, perfeito? E quando eu clicar aqui embaixo, eu vou passar o botão clique artistas. Beleza? Eu não vou entrar na questão de arrumar a rota ainda, mas isso aqui já é um... Pô, eu acho que eu vou deixar assim, vai ficar mais legível. Então vamos lá. Quando o app botão menu é clicado, ele emite um evento lá dentro do botão que a gente já viu como que funciona. Ele vai disparar esse botão clique que vai mudar. Ó, por exemplo, se aqui eu estou passando home, se aqui eu estou passando pesquisar, esse valor ele vai ser definido dentro do menu selecionado e esse menu selecionado vai mudar o valor aqui. Ó. Então é igual ao botão. Então quando eu passo home, ele passa home para o menu selecionado. Quando eu passo pesquisar, ele passa pesquisar. E aí que tá. Eu mando selecionado igual a true quando o menu selecionado é home. Eu mando selecionado igual a true, nesse caso, quando o menu selecionado é igual a pesquisar.
e assim ele vai fazer o processo, olha só. Vou vir aqui, vou clicar em pesquisar, ele mudou, a classe selecionada só é presente dentro desse aqui e vice-versa. Ainda não está mudando nem em cima, mas o impacto ainda não é esse, a ideia ainda não é fazer isso, beleza? Agora que a gente fez isso aqui, o que a gente vai fazer? Agora vai começar a surgir mais coisa do Spotify, vai dar até uma moral a mais. Suquinho de manga aqui, o melhor do mundo. Agora eu vou definir aqui as playlists, é o momento que eu busco as playlists do usuário. Olha que da hora, a gente vai começar a interar mais com os dados do Spotify, beleza? Fechou então. Aqui eu tenho o meu botão menu na classe menu container. Deixa eu ver se eu já defini o tamanho da classe menu container. Então agora, eu vou setar aqui uma classe que vai ser outro menu container, que vai ser flex também, aqui, que vai ser a parte de playlists agora, beleza? Então deixa eu vir aqui, vou tirar esse cara aqui e here we go. Menu container, a gente já escreveu a classe menu container. Isso aqui também flex, né? Porque vai ser um debaixo do outro. Aqui eu vou ter um span, né? Que vai se chamar, que vai ter uma classe que vai ser playlist título. Playlists. Beleza? Dentro desse playlist título, a gente vai estar escrevendo aqui o botãozinho de playlist, que é igualzinho esse cara aqui, beleza? Então vamos lá então. Menu container, a gente vai lá para o CSS desse cara aqui, do painel esquerdo component, e agora a gente vai escrever aqui a nossa playlist título dentro do menu container, viu gente? Ó, o menu container ele abre, fecha aqui, então eu posso colocar aqui dentro. Ponto. Opa, tudo maiúsculo não, cara. Aí é um pecado. Playlist, título. E agora vamos lá. Margem da playlist eu vou colocar 10 pixels cima e embaixo e 0 pixel esquerda e direita. Tá, por que você pôs 0 então? Porque se eu não ponho 0 e deixo só os 10 pixels, ele vai setar 10 pixels cima, baixo, esquerda e direita. E aqui eu quero 10 pixels cima e embaixo, 0 pixel esquerda e direita, beleza? Align self como flex start, ou seja, para ele ficar em primeiro de tudo. Legal. Vou colocar ele em negrito. Lembrando que negrito e 700, bold e 700 é a mesma coisa. Tanto que se eu vim aqui, ó, escrever bold aqui, ó, no font weight aqui, ó, same é 700. Então eu prefiro deixar sempre número aqui, então 700. Olha lá, ficou mais fortinho, legal pra caraca. Font size .7 rain. Ficou pequenininho, bonitinho. E agora a cor. A gente vai definir essa cor. Eu coloquei o nome de preto transparente 30 aqui, mas vamos lá para variáveis e essa cor não existe ainda. Vamos criar ela aqui, preto transparente 30. Então, preto transparente 30. Ele é um preto que termina com 4D. Esse 30 aqui é 30%, mas ele dá 4D aqui em X, beleza? Salvar aqui e agora a gente pode usar o gente boa aqui. Preto transparente 30. Aí, ó, ficou um pretinho, o negócio sumindo um pouquinho. Ficou legal, cara. Deixa eu deixar a senha aqui certinho. Playlists. Perfeito aqui agora, ó. Tá uma belezinha. Fechou, então. Agora aqui, ó, que ele tá preto transparente 30 tá certinho. Agora a gente vai começar a trabalhar nos itens aqui embaixo. E agora eu vou ter uma div aqui dentro, ó. Eu tô dentro do menu container aqui, tá, gente? Que vai se chamar playlist scroll. Por que eu tive que criar essa div separado? Porque essa playlist aqui, ó, vai ser uma área que vai ficar scrollando somente aqui dentro. Ele não scrolla toda a div. Ele scrolla somente aqui dentro, sacou? Então, let's go aqui, let's bora. O playlist scroll, ele vai usar o mesmo cara que a gente usou lá em cima, igual a gente já conversou, então não vamos sofrer de novo, que vai ser o app, botão menu. E eu vou fazer uns testes aqui, ó, antes de colocar ele, tá? O ícone dele, lembra que o ícone é passado aqui dentro? Ele é o ícone que a gente já definiu, que seria o playlist. Pô, eu achei que eu já tinha definido. Nossa, tá com o nome só de playlist. Deixa eu colocar playlist ícone aqui para seguir um padrão, pelo menos.
Eita, cara. Tirei o zoom do negócio no máximo. Então, vamos lá. Aqui vai se chamar playlist ícone, beleza? O que mais que a gente precisa? Da descrição. Que eu vou colocar uma descrição qualquer aqui. Só para testar. Então, play 1, por exemplo. Não estou entendendo esse erro. Eu estou adicionando descrição dentro do FA Icon e a descrição é dentro do App Menu. Tomar cuidado aí também na hora de adicionar isso aqui. São muitas propriedades, a gente acaba às vezes se perdendo. Então eu tenho a descrição, eu tenho o selecionado que vai ser igual a... Mesma coisa, menu selecionado igual a play 1. No clique eu vou estar colocando a mesma coisa que eu coloquei lá, então eu não lembro, cara. Minha memória não funciona. Acabei de fazer o negócio. Botão clique e eu vou passar aqui dentro a play 1. Beleza? Então aqui, ó, eu vou salvar. Deixa eu só ver como que vai funcionar. Horroroso, cara, horroroso. Funcionou de forma totalmente errada. Agora eu achei porque aquela hora tava bugado, cara. Agora eu entendi por que tava bugado. Deixa eu ver aqui o negócio, só um segundo. Dentro de menu container eu mudei a propriedade flex, por isso que tá assim. Então vamos lá. Dentro de menu container, gente, por isso que opções aquela hora eu tive que adicionar o flex direction. Eu saquei. Tá, quando o menu container tá acompanhado de flex, beleza? Ele vai ter o seguinte comportamento. Flex direction vai ser column, justify content vai ser flex start, ou seja, para começar sempre no início, e o align items pode ser center, não tem problema. Por isso que aquela hora estava indo e agora não estava mais. Beleza. Então, eu coloquei ele aqui acompanhado de flex, porque o menu container, olha só, menu container aqui está acompanhado de flex, aqui em cima também está acompanhado de flex, por isso que eu defini aquelas paradas dentro de flex. Lembrando que o que eu atribuo dentro de flex, ele só é utilizável aqui dentro, porque eu mudei o CSS somente dessa classe aqui, beleza? Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho dentro do playlist scroll aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Playlist scroll, lembrando que o width, é 100% dentro do playlist scroll. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mesma coisa, então eu vou dar o asterisco, porque dentro de cada playlist eu quero um margin bottom de... Vou pôr... Eu acho que eu já setei essa variável. M entre menus, é isso mesmo. E agora ele está aqui, ó. Lembrando que agora eu tenho uma playlist 1 aqui e eu posso ter sim várias playlists aqui, ó. Posso vir aqui, por exemplo... Estou colocando várias playlists e o resultado final vai ficar dessa forma, onde você clica. Eu copiei tudo, ele deu um efeito que não era muito o que eu esperava, mas a ideia aqui é mais ou menos isso mesmo. Lembrando que quando o nome da playlist for muito grande, também a gente já tratou isso, ele vai gerar os 3 pontinhos aqui, porque esse era o comportamento que a gente queria ali em cima. Então, para fechar a aula, o que eu vou fazer, cara? Eu vou, pelo menos, capturar as playlists do usuário. Demorou? Senão vai ficar uma aula muito longa, muito cansativa e cansa todo mundo só ficar escrevendo código, beleza? Então, primeiramente, para capturar os dados do usuário, a gente vai trabalhar lá no nosso queridíssimo Spotify Service, porque tudo que é referente ao Spotify vem de lá, beleza? Tá, primeiramente, antes de criar a playlist, eu acho que é mais correto criar qual que é o tipo do dado que vai voltar aqui pra gente, tá bom? Isso fica dentro de interfaces, né? Eu tenho o usuário aqui, eu vou criar um novo arquivo que vai ser a iPlaylist.ts, beleza? Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar dentro dela. Então vamos lá. Export, interface e playlist. Eu vou precisar do ID da playlist, porque futuramente a gente vai entender.
string a imagem URL, que vai ser uma string também. E por enquanto é só. Joia? Então aqui dentro do iPlaylist é os dados que eu vou precisar dentro da playlist. Dentro do Spotify Helper, aqui dentro de Common, eu vou criar também o que a gente chama de mapper aqui. Ó. Eu tenho um mapper do Spotify para o usuário. Eu vou criar uma função que vai se chamar Spotify Playlist para playlist, beleza? Aqui dentro ele vai pedir uma playlist que eu vou passar N no início. E ele vai retornar um playlist, beleza? Então, mesma coisa que eu já ensinei, Spotify API playlist object simplified. Como que eu capturei esse nome aqui? Eu já expliquei aqui em cima, é a mesma base, mas na hora que a gente chegar lá, a gente revisa isso. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar do ID, né? Esse ID vai vir da playlist.id. A gente vai precisar do nome, que também vai vir da playlist.displayName, não, name no caso. Beleza? E a imagem URL, que vai ser playlist.images.pop.url. Perfeito? Tá, então aqui a gente já tem uma função que transforma a playlist do aplicativo do Spotify para uma playlist do nosso aplicativo. Lembrando que eu não acho válido ficar dependendo diretamente do objeto do Spotify, porque vamos supor que o Spotify vai lá e dá um CREL no aplicativo que a gente está desenvolvendo e a gente precisa mudar isso aqui. Enfim, a gente não depende tanto do aplicativo do Spotify assim. A gente podia ir lá e usar outro aplicativo, fazer uma integração com outro aplicativo, não perderia o projeto dessa forma. Então a gente está menos dependente do aplicativo do Spotify, porque a ideia é depender mais da nossa interface do que depender da interface do Spotify. Por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui, beleza? Sempre mapeando um objeto do Spotify para um objeto do nosso próprio projeto, tá? Agora a gente pode ir lá dentro do Spotify Service, porque vai ser muito facinho, tá, gente? Async, buscar playlist usuário, beleza? E o que isso aqui vai retornar? Uma promise, por quê? Porque se o método é async, ele tem que retornar uma promise de playlist, e na verdade vai ser um array de playlist, porque o usuário não tem só uma playlist, né? Lógico. Então, a primeira coisa, eu vou fazer um const playlists, que seria as playlists do usuário, que vai ser um this.spotify_api, e aqui tem todos os métodos user playlist, beleza? Tá, ó, quando eu faço isso, mesma coisa, ó, playlist está virando tipo promise, Spotify list of users, não sei o que. E dentro do getUserPlaylist, gente, eu vou dar um await, né? Porque quando eu dou um await, vai mudar o tipo aqui, ele vai virar um list of users playlists response. Tá, só que dentro de playlists, eu tenho itens aqui, ó. Você pode ver que eu tenho limit, next, offset, previous e total. Isso aqui geralmente é dado referente à paginação, porque no Spotify você não pede playlist e vem todas do usuário. É paginado. A gente vai implementar também a paginação, mas por enquanto a gente vai focar aqui no itens. Olha só, o itens ele tem um objeto do tipo playlist Spotify simplified, que foi o que a gente implementou lá no outro. Por isso que eu sabia que aquele seria o tipo que eu deveria colocar lá para fazer a conversão, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou implementar para vir somente as primeiras playlists do usuário, as primeiras 50 playlists. Então aqui eu vou passar o método getUsuariosPlaylist, ó. A primeira parada que ele exige é o user ID, né? Igual tá aqui. Beleza? Então o user ID, o user ID igual tá aqui, a gente tem na onde? This.usuário.id. A gente carregou esse cara já. E agora o options, que é um objeto que ele é meio genericão. Eu passo dentro do options o limit. Por que eu sei, mano, que eu posso passar limit aqui? Isso aqui eu vi na API do Spotify, mano. Eu fui lá, li a documentação, vi como que usava.
e entendi que esse options me deixa passar esse limite aqui. Lembrando que aqui, ó, eu acho que às vezes é até interessante a gente implementar qual que é o offset, tá? E qual que é o limit. Porque isso aqui vai ser usado para fazer paginação. Então aqui eu vou passar o offset e o limit eu não vou passar 50, eu vou passar a variável daqui. Isso aqui são valores padrões, então eu posso chamar o método sem passar nada, ele passa esses valores padrões. O offset e o limit na paginação funciona assim, ó. Offset de 0 e limit de 50, ele vai passar os 50 primeiros itens. Offset de 10, limite de 50, ele pula 10 itens e pega os próximos 50 itens após os 10 que ele pulou. É assim que funciona a paginação. Então aqui eu tenho todas as playlists aqui. Eu vou dar um return playlists playlists.itens. Vou dar o map porque eu quero transformar cada item. Tá, aqui eu podia fazer Spotify playlist para playlist e abrir o parênteses aqui e retornar e passar o X aqui no meio. Funcionaria. Porque o X aqui, ó, ele é do tipo Spotify API, playlist object, simplified, que foi o que a gente já mapeou anteriormente. Só que fazer um map desse jeito aqui, gente, é a mesma coisa que vir aqui e apagar esse cara e apagar o X aqui. E o TypeScript faz o método pra gente. Ponto e vírgula, e aqui tá as playlists. Tá, quero ver se deu certo. Vamos ver se deu certo? Playlists, quer dizer, eu vou vir aqui e vou dar o console.log nas playlists, beleza? Perfeito. Eu preciso chamar esse cara aqui em algum lugar para mim testar esse console log. Na onde que vai chamar? Lá no meu painel esquerdo, que eu tenho aqui, ó, aonde eu vou imprimir minhas playlists e essas coisas, eu vou chamar aqui. Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar um array de playlist. Então, playlists e playlist array, perfeito? Vamos inicializar ele com vazio para não ter erro. Joia. Por que inicializar com vazio, cara? Porque esse cara ele vai executar no onInit, vai abrir o componente painel esquerdo e já vai lançar o método. Ou seja, você entrou no player, ele vai renderizar o componente painel esquerdo, ele vai executar o onInit e aí que ele vai buscar as playlists. Então, se você não inicializa, o Angular vai entender que esse cara é nulo. E ele vai tentar fazer um for dentro de nulo, e aí vai dar erro. Então, é interessante sempre lembrar de inicializar as variáveis. Beleza? Então, aqui dentro do painel esquerdo, deixa eu me situar, painel esquerdo, buscar playlist. Eu vou criar um método que vai se chamar aqui, buscar playlist. Tá, da onde que ele vai buscar? Do Spotify Service. Para usar o Spotify Service, é só vir aqui e declarar a criança aqui, ó. Spotify Service. Joia, agora é só usar ele. Então vamos lá então. Buscar playlists. Joia. Eu vou colocar esse método como async, mesmo sabendo que no onInit eu não vou poder chamar ele assíncrono, mas é porque dentro dele eu consigo trabalhar de forma tranquila. Então, const playlists. Na verdade, eu posso vir e setar a playlist que eu declarei aqui. Ó. Playlist vai ser igual a this Spotify Service, buscar as playlists do usuário. Olha só, eu não passei nada entre o parênteses, mas aqui ele tem ó, offset limit de 50. Demorou? Então é assim que vai funcionar. Ele está dando um erro aqui porque esse cara é uma promise. Então se eu não dou await nele, ele vai retornar uma promise para cá e não um array do resultado da promise. Então vou dar um await e beleza. Lembra que aqui dentro a gente deixou um console log para a gente entender o que o Spotify retorna da API? Demorou então. Vou pegar esse método aqui e colocar no onInit para ele chamar esse método toda vez que inicializar esse componente, beleza? Salvei. O Spotify até saiu, porque provavelmente nosso token já deve ter vencido, alguma parada assim que ele tentou fazer e deu errado. Voltei. E aqui a gente tá. Vou dar o F12 e olha só. Então, o object aqui. Isso aqui são dados que veio do Spotify. Limit de 50, offset de 0, total 10. Eu tenho 10 playlists. A referência que o Spotify usou, né, que seria qual que é a API que eu bati para ele retornar isso aqui. Na verdade, quem fez isso foi o wrapper. Mas enfim, dentro de users aqui está o meu usuário, o ID do usuário que eu passei. E no items aqui ó, tem todas as playlists, olha só. Eu tenho uma playlist que chama NCS Top 100.
Eu tenho as músicas dentro dessa playlist aqui no Tracks, né? Alguns dados das músicas, que não foi retornado porque não é assim que funciona a API, então depois a gente vai aprender como que retorna as músicas de uma playlist. Joia? Aqui eu tenho outras playlists, olha só. Eu tenho essa aqui que chama Churras, é o nome dessa playlist aqui. Ele tem umas imagens. Essas imagens aqui são montadas pelo próprio Spotify. Então, se eu pegar uma imagem, por exemplo, aqui, ó, copiar conteúdo da string, eu venho aqui, colo essa imagem. E aqui tá, ó, uma playlist de churrasco aí que eu uso para beber e tomar tudo, cachaceira, e é nóis. Tá bom. Agora vamos lá. Uma coisa interessante para a gente poder avaliar aqui, ó. Vamos voltar aqui, dar o F12 de novo. Tá. O que a gente mapeou então na playlist? Olha só. Buscar playlist retorna o Spotify Service, buscar playlists usuários. Então eu estava dentro de painel esquerdo, agora eu estou dentro do Spotify Service. Buscar playlists usuários. Eu tenho aqui o offset, o limit, que vai ter esse método aqui, ó, get user playlist, que vai imprimir isso aqui que a gente está vendo, né? Os itens, se a playlist é colaborativa, se não é. Calma bebê, os funks do Brasil, porra. E aqui eu tenho o Spotify Playlist para playlist. O nome não está muito legal, não. Depois a gente podia melhorar isso aqui também. O que eu pego? Eu pego o ID, tá? Da playlist. Então dentro de cada item eu tenho um ID. Olha só. 2N não sei o que é um item. Eu pego o nome da playlist, NCS Top 100. E a imagem URL, que ele vai em images, pop, né? Para ele pegar o primeiro item, ícone... o primeiro item do array, porque images é um array, igual você pode ver aqui, ó, ele tá um colchetes vazio, mas vamos pegar um outro aqui, por exemplo, aqui, ó, images, ainda um array vazio. Aqui, ó, isso aqui é uma imagem, é uma playlist minha, então ele gera o mosaico normal. Qual que é o nome dessa playlist aqui? Keep Calm and Listen This. Perfeito. Então o images aqui é um array, então eu uso pop para extrair o primeiro item do array e dou URL. Por que o primeiro item? Porque o primeiro item é sempre o que tem o maior height aqui, ó. Então provavelmente ele tem uma resolução maior. Então eu pego o URL desse item, no caso esse valor inteiraço aqui. Demorou? Por isso que eu pego esses dados aqui dentro desse item, dessa playlist aqui. Tá bom, Cris. Legal o que você fez. Maneiro. Eu tenho as playlists aqui. Eu vou tirar esse aqui agora, que a gente não precisa mais disso aqui. Então agora a minhas playlists, ela tá aqui dentro do this.playlists, né? Console.log. A vida é console log, cara. É console log para todo lado mesmo. Esquece as ferramentas de debug. Olha só o que tem dentro do meu objeto. Muito fácil, né? ID, image URL e o nome da playlist, ID, viagem de Paraty e tal, 2 Jacaré. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu preciso iterar sobre esse objeto. Esse objeto playlists aqui, ó. Aí agora que vem a mágica, cara. Aqui no app botão menu, esses dados aqui não vão vir estáticos. Eles vão vir daquele array nosso de playlist. Então vamos lá, vamos vir aqui e dar o ng_for, né? Porque a gente vai iterar sobre o array de playlist. Let playlist of playlists. Beleza? Tá, o que vai ser dentro de descrição então? Vai ser play 1 passado de forma estática? Não. Vai ser playlist.nome. Beleza? Tá selecionado? Se menu selecionado for igual a playlist.id. Porque eu não vou passar o nome, porque se tiver duas playlists com o meu nome, eu não sei se o Spotify aceita, daria bug. E o botão clique ele vai mandar como parâmetro playlist.id, beleza? Porque eu mando o ID para o menu selecionado e aí essa classe aqui da verdadeira. E o playlist icon vai ser para todo mundo, vou salvar. E tcharam, aqui a gente tem deu um erro lá, deixa eu ver qual que é o erro. Conexão, não sei o que, player, sei lá, enfim. Aqui tem todas as playlists minhas, olha só. Eu clico aqui e ele está abrindo já essas playlists aqui que estão vindo diretamente do Spotify, tá bom? Outra coisa que a gente precisa validar, rapidinho, eu vou gerar 2 vezes essa playlist aqui, tá bom? Então eu vou dar o Ctrl C aqui, ó, e vou vir aqui e vou rodar. Ficou tudo errado, olha só, ó, ele scrollando tudo aqui, ó. Eu não quero esse comportamento. Eu quero que o comportamento aqui seja mais inteligente, ou seja, eu quero que ele scrolle somente o necessário, ou seja, ele cria uma barra de scroll aqui
dentro de playlists, beleza? Então, vamos entender como que eu colocaria o comportamento dentro esse comportamento dessa barra de scroll aqui somente dentro de playlist. Primeira coisa, para gerar uma barra de scroll em CSS, é necessário que você tenha um max height, porque aí o max height vai ser atingido e o HTML vai produzir a barra de scroll sozinha. Tanto que se eu vim aqui no playlists aqui agora, ó, olha só, playlists scroll aqui, ó. Eu vou lá no meu CSS desse cara e vou colocar aqui, ó, um max height de, sei lá, 40 VH. Olha só o que ele vai fazer, ó. Opa! Deu não. 40. Ah, tá. Max height de 50 VH. E aí eu vou colocar o meu overflow em Y, vai ser um alto, porque aí ele vai decidir o que ele vai fazer. Olha o que o próprio navegador fez, ó. Ele gerou para mim uma barra de scroll somente aqui dentro. Interessante, né? Tipo assim, já saiu meio que na ideia do que a gente gostaria de fazer. Só que essa barra está muito feia e esse valor está fixo, já que a gente vai resolver essa questão do valor fixo. Mas antes eu vou resolver a questão da barra. Lembrando que eu estou testando dentro do Google Chrome. Então, dentro do Google Chrome, tá bonitinho. E se você precisar fazer algumas alterações para funcionar, por exemplo, dentro do Safari, eu não testei. Estou testando no Mac e não testei no Safari, é exatamente isso. Ou no Mozilla, aí é mais... Você vai ter que dar uma se virada aí, vai ficar como lição de casa para você fazer. Mas vamos lá, o que eu preciso fazer para essa parada ficar legal? Eu nem quero, eu quero um efeito de scroll, mas eu não quero que apareça o scroll. Como que eu não apareço o scroll? Dentro de playlist scroll, que seria aonde eu quero atuar, vou colocar um e-comercial, 2.2. E aí aqui eu começo a mexer dentro do scroll. Então, web kit... não tá vindo. WebKit é junto, cara. Cara, eu mexi com isso aqui uma vez na vida, outra na morte, então me perdoem aí de não saber. Display none, que se lasque vai ficar sem aparecer, mas vai dar o efeito de scroll. Por enquanto o valor vai ficar fixo, tá? Isso aqui vai ficar fixo, mas depois a gente vai dar um jeito aqui, porque a gente vai ter que fazer uma continha para não interferir aqui embaixo, porque não é tão simples assim. Eu gostaria que fosse mais simples, mas não é tão simples assim. Demorou? Agora, para a próxima aula, a gente vai ficar com a parte de fazer o botãozinho aqui de baixo. E acreditem se quiser, a gente já está muito evoluído, está muito legal. Você já está pegando as playlists do Spotify aqui no canto, da sua conta, né? Deixa eu só remover, para não ficar cagado. Tirar esse cara aqui, ó. E... voltou ao normal aqui, que é só esse aqui o número de playlist, beleza? Se você quiser manter, duplica, triplica a div, não tem problema, você pode fazer isso, porque o que eu vejo é que é interessante sim validar essa questão do scroll, ser somente na parte de playlist para dar um efeito bem mais legal aqui. Fica nessa, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscreve no canal. A próxima parte a gente vai estar fazendo aqui, ó, é esse cara aqui embaixo, então a gente vai pegar os dados se eu não me engano, a gente já pegou, né, a URL, a imagem de URL do usuário, o logout, colocar esse carinha aqui, colocar o scroll para ser somente dentro dessa parte. E aí a gente já vai começar a montar essa telona gigante aqui que parece assustadora, mas é muito suave, muito de boa. A gente segue esse ritmo mesmo. Se você não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários e não se esquece de dar aquela revisada antes de pular para o próximo passo, porque o bagulho é louco. Eu entendo, é muita informação, é muita coisa. Então, qualquer dúvida, se inscreve aí, me manda mensagem no Instagram se eu não estiver respondendo aqui. Prometo que eu vou tentar buscar todas as respostas para vocês aí. Tamo junto, se inscreve, deixa o like nesse, no outro e é nóis em todos. Tamo junto, falou!